Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal! Vamos agora dar continuidade às nossas videoaulas sobre transporte através de membranas. Essa última videoaula a gente vai tratar sobre transporte ativo, tá bom? Agora, antes da gente iniciar, vai lá, por favor. Dá um like no meu canal, por favor, gente, não vai, o dedinho de vocês não vai cair, vai lá, dá um like, se inscreve, ativa o sininho de notificação, por favor, vai lá. Vamos lá? Iniciar? Bom, a gente já viu na aula anterior que o transporte passivo ele vai acontecer a favor do gradiente de concentração, tá? Ou seja, as células elas não precisam de nenhuma fonte de energia para transportar as substâncias do local em que elas estão mais concentradas, por exemplo, para o local onde elas estão menos concentradas. Isso é o transporte passivo. Nós temos aqui, ó, uma síntese, tá, do que eu já falei até agora. A gente tem aqui, ó, a bicamada lipídica de cinza. A gente tem aqui, ó, as substâncias, tá? Essas várias corzinhas, quadradinhos, círculozinhos. A região de cima, vocês estão vendo que tem mais do que embaixo. Então, a tendência é das substâncias saírem de cima, né, do local de cima. Vamos supor que em cima seja a parte externa e em cima seja interno, seja membrana plasmática ou organela. Então, a tendência é dessas substâncias saírem do externo para o interno. Porque as substâncias tendem a sair do local que elas estão mais concentradas para o local que elas estão menos concentradas. Se elas fizerem isso por meio, né, atravessando a própria bicamada lipídica, ou seja, atravessando, passando entre os fosfolipídios, a gente diz que isso é difusão simples. Se elas vão utilizar uma proteína, aí, se essa proteína for uma proteína que forma um poro, a gente diz que é mediada por canal. Mas se for uma carreadora, que também a gente pode chamar de permease ou transportadora, na primeira aula sobre transporte eu falei que eu prefiro carreadora, esse transporte é chamado de mediado por transportador. Nesses três casos aqui, que eu acabei de falar, a gente tem um transporte passivo, porque a substância ela está saindo do local que ela está mais concentrado para o local que ela está menos concentrada. Se ela tiver carga, a gente tem que considerar também o potencial, o gradiente elétrico, o potencial elétrico, o gradiente de voltagem, tá bom? Aí, se a célula ela precisar fazer o inverso, ou seja, se ela precisar transportar a substância do local que a substância está menos concentrada para o mais concentrado, ou seja, contra o gradiente eletroquímico, aí a célula vai precisar gastar energia. E esse tipo de transporte é chamado de transporte ativo. Existem três formas pela qual o transporte ativo pode acontecer. A gente tem os carreadores acoplados, as bombas acionadas por ATP e as bombas acionadas por luz. Os carreadores acoplados, o próprio nome ele já está dizendo, né? Olha aqui, tá? Ele vai o quê? Acoplar o transporte contra o gradiente eletroquímico de uma substância ao transporte a favor do gradiente de outra. Então, quando a substância ela tem uma diferença, né, de gradiente, existe um gradiente, na verdade, eletroquímico, a gente pode dizer que existe aí uma energia potencial armazenada. A tendência desta substância ser transportada a favor do gradiente eletroquímico dela pode gerar energia necessária para o transporte de uma substância contra o gradiente eletroquímico, de uma outra substância contra o seu gradiente eletroquímico. E aí é por isso que a gente chama os carreadores acoplados também como transporte ativo secundário. Porque para gerar o gradiente eletroquímico
daquela substância que vai ser transportada a favor do seu gradiente eletroquímico, provavelmente a célula deve ter gastado energia de alguma forma. Viu? O outro tipo de transporte são as bombas acionadas por ATP e, como o próprio nome já diz, estas bombas vão utilizar o quê? O ATP. O que é o ATP? A adenosina trifosfato. Vocês já devem ter visto o que é essa substância, a sua estrutura química em né? A sua estrutura química em bioquímica. Então, o que essas bombas vão fazer? Elas vão hidrolisar o ATP, ou seja, elas vão quebrar o ATP, transferir o fosfato para si mesmo e neste momento ocorre a mudança de forma, a mudança da conformação e assim ela se fecha para um lado e se abre para o outro. Vamos ver logo aqui no esqueminha que eu trouxe esses dois tipos que eu já mostrei, né? A gente tem aqui o tipo dos carreadores acoplados. Veja aí o que está acontecendo, né? Nós temos essa substância aqui vermelha, tá? E olha que ela vai ser transportada a favor do gradiente de concentração dela e vai ser utilizado esta energia potencial para transportar a substância amarela contra o seu gradiente eletroquímico. Percebam aqui, a substância amarela está mais concentrada do lado, vamos dizer que em cima é externo e embaixo é interno. Tá vendo que ela está mais concentrada do lado externo do que interno, então existe uma tendência dela entrar. Para ela ser transportada ao contrário, a célula está utilizando aqui o transporte da vermelhinha a favor do seu gradiente eletroquímico. O outro tipo aqui, as bombas acionadas por ATP, o que a gente tem aqui? Olha, a carreadora tá de verde, tá? E aí, ela vai pegar aqui o ATP, vai hidrolisar, vai quebrar um dos fosfatos, transformando o ATP em ADP e vai fosforilar ela mesma, transferir o fosfato para a sua estrutura, fazendo assim uma mudança conformacional, promovendo uma mudança conformacional que vai transportar a substância amarela contra o seu gradiente eletroquímico. Nós temos também, aí no universo das células, as bombas acionadas por luz. E aí vocês já sabem, né? Já está dizendo o que está acontecendo. Elas vão utilizar energia luminosa para poder promover o transporte contra o gradiente eletroquímico. O que acontece aqui, em várias bactérias, tá? Principalmente para transporte de hidrogênio contra o seu gradiente eletroquímico. E aí, utiliza a luz e promove essa transferência aqui, como está mostrando aí no esquema. Agora vamos ver um exemplo de cada um desses. Vamos ver agora primeiro o exemplo de carreador acoplado. Olha aí, o transporte de glicose no intestino, ali nas células intestinais, pode ser acoplado ao transporte de sódio. Então, a célula pode transportar a glicose contra o gradiente eletroquímico, utilizando o transporte de sódio a favor do seu gradiente eletroquímico. Então, aqui o sódio tende a entrar, está mais concentrado aqui, ele vai tender a entrar e aí a célula utiliza essa energia potencial armazenada aí para transportar também a glicose. Olha aqui um outro esquema, né, para ficar mais claro. Vamos ver aqui, do lado de cinza, lembra, né? Esses esqueminhas do Albert, de cinza é a bicamada lipídica, de verde são as proteínas, e aí a gente tem aqui, o espaço extracelular, maior concentração de sódio do que dentro do citossol. Então, qual é o gradiente eletroquímico do sódio? A tendência a entrar, tá? Então, a gente tem aqui... E a glicose? Está mais concentrado lá de dentro da célula. A tendência dele é sair, mas a célula quer que aconteça o quê? Que a glicose entre na célula, né?
A glicose é fonte de energia. Então, a célula quer que a glicose entre. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai utilizar a tendência do sódio de entrar para transportar a glicose. Vamos ver aqui, ó. A proteína aberta para fora, ela tem uma tendência aqui, ó, a se ligar com o sódio e com a glicose. Como o sódio ela tende a entrar, quando os dois se ligam à proteína, primeiro ela se fecha e fica no estado aí intermediário, em que ela está fechada tanto para fora como para dentro. Depois ela muda a forma, se abrindo para dentro da célula, liberando os dois. E uma vez já desligada do sódio e da glicose, ela muda normalmente de forma, fechando-se para os dois lados, depois se abrindo novamente para fora, podendo, né, efetuar novamente esse transporte. Vamos ver aqui numa animação. Fica às vezes mais claro quando a gente vê na animação. Essa animação do Albert de 2017, novamente, certo? Então vocês estão vendo aqui a maior concentração do sódio é do lado de fora, maior concentração da glicose é do lado de dentro, mas a célula precisa colocar a glicose para dentro, porque a glicose é fonte de energia. E aí essa proteína, o que ela está fazendo? Se liga com o sódio, se liga com a glicose e transporta os dois para dentro da célula. Essa é uma proteína acoplada, se importe, porque vai estar transportando os dois na mesma direção, mas está fazendo o transporte ativo aí. Se ligou com sódio, pode se ligar outro sódio? Não pode. Tem que se ligar o que outra aí? Ou uma glicose agora. Então, quando a glicose se ligar, promove uma mudança conformacional na proteína que se fecha para fora primeiro, depois se abre para dentro. E aí, para dentro, ela não tem afinidade nem ao sódio, nem ao potássio, né? Nem ao sódio, nem a glicose. Vai liberar os dois. E aí, uma vez sem estar ligado nenhum dos dois, ela muda novamente de forma se abrindo para fora. E aí, ela pode transportar de novo outro sódio e outra molécula de glicose. Vamos lá, dando continuidade. Um exemplo agora de bomba acionada por ATP, o exemplo mais clássico, mais famoso de todo é a bomba de sódio e potássio. O que a bomba de sódio e potássio faz? Ela vai utilizar energia de ATP para transportar tanto o sódio como o potássio contra o seu gradiente eletroquímico. Vocês já viram lá, já acabou de falar, que o sódio normalmente está mais concentrado que do lado de fora. Então, a tendência do sódio é entrar nas células. O potássio está mais concentrado lá de dentro. Então, a tendência dele é sair da célula. Para a célula efetuar o transporte dos dois contra o seu gradiente eletroquímico, que vai ser o quê? Seria transportar o sódio para fora, é contra o gradiente eletroquímico. E transportar o potássio para dentro. Para ocorrer isso, ela vai ter que gastar o quê? ATP. Então, ela hidrolisa o ATP, se fosforila e aí consegue transportar 2 potássio para dentro e 3 íons de sódio para fora. Vamos ver em detalhes como isso vai acontecer? Vamos ver? Tudo inicia aqui, ó, vamos dar um zoom. Tudo se inicia aqui, ó, com a proteína, né, a bomba de sódio e potássio aberta para o interior da célula. Aberta para o interior da célula, ela tem afinidade a 3 íons de sódio. E aí ela se liga. Quando ela se liga a esses 3 íons de sódio, olha isso que acontece. Isso estimula com que ela pegue o ATP, hidrolise ele, quebre um fosfato e se fosforile, né? Ocorre a fosforilação dela mesma, a transferência do fosfato para a proteína. Quando isso acontece, isso promove uma mudança conformacional
que vai levar a ela se fechar. Olha o que está acontecendo. Ela vai se fechar para dentro e vai se abrir para fora. Só que para fora ela não tem afinidade ao sódio. Ligada para fora, ela não tem afinidade ao sódio. Então ela vai liberar o sódio, só que sem sódio ligada a ela, ela também não tem afinidade aí ao potássio, então ela vai liberar, potássio não, ela vai liberar o fosfato, mas antes disso, ela se liga ao potássio, porque aberta para fora ela tem afinidade ao potássio, e isso promove a saída do fosfato, a liberação do fosfato. Quando ela libera o fosfato, ela vai então mudar de forma, e mudando de forma ela vai se abrir para dentro, e para dentro ela não tem afinidade ao potássio, ela vai ter afinidade ao sódio. E aí o processo todo se inicia, porque ela vai liberar o sódio, vai se ligar com mais 3 sódios e tudo começa de novo. Vamos ver isso numa animação? Vamos lá. Olha aí. Para dentro, virada para dentro, ela vai ter afinidade com quem? Ela vai ter afinidade com potássio? Não. Para dentro ela tem afinidade com quem? Ela tem afinidade com o sódio. Aí ela vai se ligar com 3 sódios, 3 íons sódios. Vamos esperar aí. Ligou com o primeiro. Vamos. Liga com mais. Liga. Pronto, faz de conta que já se ligou com 3 sódio aí. Aí ela vai hidrolisar o ATP, vai se fosforilar. Quando isso acontece, ela muda de forma e se liga para o lado externo. Aí, aberto para fora, ela tem afinidade, ela não tem afinidade com sódio, liberou o sódio para fora. Ela vai ter afinidade com potássio, mas são 2 aí que se ligam, viu? Ela vai se ligar com 2 íons potássio. Quando isso acontece, ela libera o fosfato, muda novamente de forma, se abre para dentro, só que para dentro ela não tem afinidade com potássio, até porque tem muito potássio do lado de dentro, ela se liga com 3 sódios, viu? Não é só um. Não é só um. Na animação mostrava se ligando só com um, mas ela se liga com 3 íons sódios e 2 íons potássio. Vamos dar continuidade. Outro exemplo agora de bombas acionadas por luz é a bactéria Rhodopsina, que vai estar transportando o que aí? Vai estar transportando hidrogênio do local em que ele está menos concentrado para o local em que ele está mais concentrado. Aqui nós temos uma representação esquemática da bactéria Rhodopsina. Ela vai ter aí, obviamente, substâncias que conseguem absorver luz, e quando absorve luz, ela consegue pegar um hidrogênio do citossol e colocar para o espaço extracelular. Para que a célula da bactéria precisa fazer isso? Ela precisa de uma concentração de H+, né? Próton, vocês podem dizer assim também, H+, no espaço extracelular, para que quando esse H+ volte, ela promova a fosforilação oxidativa e assim produz ATP. Tá bom? É assim que algumas bactérias elas fazem aí a produção de ATP utilizando a energia luminosa. Pronto, terminamos o transporte ativo aqui. Nós terminamos, na verdade, agora o nosso ciclo de videoaulas sobre membranas celulares, com esse vídeo sobre transporte ativo. Vamos agora, iniciar o estudo do citoesqueleto. Então, espero vocês nas próximas videoaulas sobre citoesqueleto.
Até mais!